com vocês? Aqui quem fala é Caio Torreão. Vamos à análise pós-jogo de Sport 3, Amazonas 2, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Jogo que aconteceu na tarde e noite de sábado na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Vamos analisar individualmente cada jogador do Sport. Agora, Kaique França fez uma partida de altos e baixos, com algumas defesas e saídas do gol importantes, porém, ao meu ver, estava mal posicionado e caiu em câmera lenta para a bola no chute que originou o primeiro gol do Amazonas. Enfim, partida razoável do goleiro rubro-negro. Fabinho depois de Plácido. Fabinho fez o mesmo papel defensivo que tinha feito diante do Santos. Quando o Sport tinha a bola, fazia o papel de terceiro zagueiro para melhorar a transição defesa-ataque. E quando o Sport perdia a posse da bola, se transformava no lateral defensivo. No primeiro tempo, marcou relativamente bem, mas no começo da segunda etapa, sofreu muito com os avanços ofensivos do meio atacante Matheus Serafim. Após 10 minutos, foi substituído por Di Plácido, que ao meu ver, e pelo que o próprio treinador falou na coletiva pós-jogo, ainda não está no ritmo de jogo ideal, por estar há 8 meses sem jogar, e enquanto isso o Sport terá que aturar Fabinho na lateral. Enfim, partida fraca dos dois jogadores. Alisson e Luciano Castan. A dupla de zaga do Sport, assim como todo o time, começou bem a partida, marcando muito bem, dando botes precisos, e dois desses botes iniciaram as jogadas que culminaram nos gols rubro-negros na primeira etapa. Daí por diante, começou a falhar na transição defesa-ataque, envolvendo o estreante da tarde e noite de sábado, o zagueiro Alisson, que falha ao tentar sair jogando e gera o primeiro gol da equipe amazonense, e depois disso foi uma atrapalhada atrás da outra. Com o Luciano Castan, que está quase sempre bem posicionado, mas que é muito lento e pesado para correr atrás de atacantes velozes. Enfim, partida fraca da dupla de zaga rubro-negro. Dalbert e depois Igor Cariús. Dalbert fez um jogo muito ruim, tanto na parte ofensiva, onde não produziu absolutamente nada, e principalmente na parte defensiva e na tomada de decisão. Isso porque falha de maneira gritante em lance que origina o gol, que foi anulado na primeira etapa. Na segunda etapa continuou mal, sofreu muito mais depois da entrada do ponta direita Enio, e ficou dentro da área sentindo sei lá o que, e o pior, não marcou ninguém no lance que origina o segundo gol da equipe amazonense. E de tão mal, foi substituído aos 22 minutos por Igor Cariús, que, volto a dizer, é uma questão de tempo para adquirir o ritmo de jogo ideal para voltar à titularidade do Sport, pois em poucos minutos em campo fez muito mais que os 68 minutos que Dalbert esteve em campo. Enfim, partida boa do futuro lateral esquerdo titular rubro-negro Luciano, depois Fábio Matheus, depois o Wellington Silva. Luciano fez um jogo razoável, assim como todo o time. Começou bem a partida, marcando bem e contribuindo para o Sport manter a pressão nos primeiros 20 minutos. A partir daí, o Sport caiu vertiginosamente e o futebol do volante caiu de produção juntos. Começou a sofrer com os avanços ofensivos da equipe amazonense e com os erros na transição defesa-ataque. Na segunda etapa voltou o pior, com muitas dificuldades na marcação, tomou o cartão amarelo logo aos 4 minutos e aos 10 foi substituído por Fábio Matheus, que entrou muito mal, desligado, errando passes, e em um desses passes errados gerou o gol de empate da equipe amazonense, e aos 22 minutos foi substituído pelo
outro estreante da tarde e noite de sábado, o Wellington Silva, numa tentativa de tornar a equipe rubro-negra um pouco mais ofensiva e tirar o time de trás, e em alguns momentos funcionou, com a velocidade de Wellington Silva pela ponta direita, demonstrando que será um jogador muito útil durante o restante da temporada 2024. Felipe! Quem lembra de Ronaldo Henrique? Felipe é a versão 2.0 de Ronaldo Henrique. O que mais reclamávamos do futebol de Ronaldo Henrique era que marcava Gasparzinho e que só sabia jogar com bola. Pois bem, Felipe é isso tudo e mais um pouco, porque é muito lento na marcação, segura demais a bola, erra passes de maneira displicente e reclama demais da arbitragem. Até começou bem, assim como todo o time, dando dinâmica e fazendo a pré-assistência para o segundo gol rubro-negro. Mas depois dos 20 minutos, o que ficou foi aquele futebolzinho em que marcava ninguém, errava passes demais e, ao que parece, é proibido substituí-lo. Enfim, partida fraquíssima do que se diz ser volante do Sport. Fabrício Domingues, desde que Guto Ferreira assumiu o comando do Sport, vem jogando um pouco mais à frente, apesar de perder uma característica importante, que é de ser elemento surpresa, vem performando bem nessa nova função, com assistência para o primeiro gol e sofrendo a falta que origina o gol da vitória rubro-negra. Enfim, mais uma partida decisiva do Uruguai. Lucas Lima começou bem, assim como todo o time. Quando o Sport tinha a posse de bola, circulava pelo meio campo, dando dinâmica e fluidez nas jogadas ofensivas criadas pela equipe rubro-negra. E numa dessas jogadas, fez uma bela assistência que originou o segundo gol rubro-negro. E quando o Sport perdia a posse de bola, ficava aberto pela direita, ajudando na recomposição defensiva. A partir dos 20 minutos da primeira etapa, o Sport caiu vertiginosamente de rendimento e Lucas Lima deu uma sumida da partida. Na segunda etapa, continuou sumido e, pasme, só voltou a aparecer numa finalização que obrigou o goleiro Marcão do Amazonas a fazer boa defesa. Enfim, partida razoável de Lucas Lima. O Gustavo Coutinho, depois é Roberto. Gustavo Coutinho voltou a ser aquele jogador de parte da temporada 2024, decisivo e com faro de gol. A pressão do Sport nos primeiros 20 minutos deu ao centroavante maior participação na partida, isso porque o Sport chegava com muita gente no campo de ataque, facilitando o jogo de Gustavo Coutinho, participando do primeiro e fazendo o segundo gol rubro-negro. Daí em diante, deu uma sumida, assim como todo o setor ofensivo do Sport, e na segunda etapa foi substituído por Zé Roberto, que no pouco que conseguiu fazer, resolveu a partida para o Sport, sendo decisivo, fazendo o terceiro gol que deu mais 3 pontos importantíssimos na caminhada rubro-negra no Campeonato Brasileiro Série B 2024. Enfim, partida decisiva dos dois centroavantes do Sport. Christian Barleta, assim como foi contra o Santos, Barleta começou o jogo voando, implementando muita velocidade e sendo participativo em todas as jogadas ofensivas do Sport na tarde e noite de sábado na Arena de Pernambuco. Fez o primeiro gol da partida e jogava muito bem. A partir dos 20 minutos da primeira etapa, deu uma sumida na partida e só voltou a aparecer na cobrança de falta que originou o gol da vitória rubro-negra. Porém, tomou 2 cartões amarelos bobos, acabou sendo expulso nos minutos finais e desfalcará o Sport na sexta-feira diante do Vila Nova, em Goiânia. O Amazonas demonstrou ser um time que procurou se impor depois de ter tomado 2 gols em 15 minutos e conseguiu demonstrar algo além de só se impor. A equipe amazonense demonstrou ser um time resiliente e com um poder de reação impressionante. Na primeira etapa, o Sport teve um início avassalador, com um futebol insinuante, envolvente
e muito produtivo, tanto que fez 2-0 com menos de 15 minutos de partida. Mas para quem achava que a vitória do Leão seria fácil, ficou redondamente enganado. A onça pintada começou a equilibrar as ações, colocando muita pressão na transição defesa-ataque do Sport. No erro de tomada de decisão do lateral esquerdo, Dalbert fez um gol que foi bem anulado. E numa sequência de falhas nessa transição, surgiu o gol da diminuição do placar. E ao término do primeiro tempo, vimos um Sport preocupado, mesmo vencendo o jogo, e um Amazonas aceso querendo buscar o resultado. E foi nessa vibe que o jogo retornou para a segunda etapa, com um Sport mais perdido que segue em tiroteio e um Amazonas se impondo e empurrando o Sport para o seu campo defensivo. E água mole em pedra dura, de tanto pressionar e de forma merecida, conseguiu, em mais uma falha na transição defesa-ataque do Sport, o Amazonas consegue um empate. Porém, quando todos achávamos que era uma questão de tempo para o Amazonas conseguir uma impressionante virada, numa cobrança de falta despretensiosa e numa finalização malabarística de Zé Roberto, o Sport acha um gol improvável e sem merecer para conseguir 3 pontos importantíssimos para o Leão se manter na cola do G4 do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Fiquem agora com os melhores momentos de Sport 3, Amazonas 2. Domingues ganhou a grande área, pode fazer, cortou, preparou, tocou lá atrás, agora! Barleta! Castan deixou para o Felipe, Felipe tocou na entrada da área, Gustavo Coutinho, ele a bola, o goleiro bateu, é gol! Gustavo Coutinho! Dalbert vem na cobertura pelo time pernambucano, domina a bola aqui no campo de defesa. Dalbert perdeu para Matheus Serafim, disparou, Matheus Serafim vai chegar na cara do gol, cruzamento, salva Kaique França, sobra, salva Kaique França, mas ela entra. Árbitro tá no VAR, possivelmente para anular o gol, Haroldo. Quando a bola voltou do rebote... Impedimento, gol anulado. Agora você, Ralf. Quando a bola voltou do rebote de Kaique, o camisa 9 ficou lá. E aí, automaticamente, quando o Diego Torres pegou e chutou, ele atrapalhou Kaique. A visão do Kaique. Então, interferiu no lance, passou da condição de passivo para ativo. E aí foi anulado, e bem anulado o gol, viu? Interpretação absolutamente correta do VAR. Sai jogando o time do Sport no campo de defesa, bola para Alisson, Alisson larga a bola errada, a saída de jogo do Alisson, Sport começa a errar essa saída, vem o Amazonas, gol de fora da área! Sport errou feio a saída de jogo, Luan Silva acertou um belo chute, rasteira queimando a grama, gol do Amazonas! Um erro atrás do outro na saída do jogo. Primeiro foi o Kaique, depois foi o Alisson. Luan Silva na entrada da grande área, um chute até sem muita força. Mas voltou o Amazonas, Enio atirou na pequena área, gol! Gol
de Luan Silva, é o segundo dele, é o do empate do Amazonas. Explosão da torcida da Onça Pintada, tá empatado o jogo. O Leão perdeu toda a vantagem que construiu, fez 2-0 e o jogo agora está 2-2 aqui na arena. O Alisson também, levantamento feito, a bola viaja na grande área, gol! Zé Roberto desviou e ela foi pro gol! Gol, 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 rubro-negro! Notas do esporte, nota 5. O esporte começou avassalador nos primeiros minutos, mas que ficou nisso. E o que mais me irrita no ser humano é permanecer no erro. E por que estou falando isso? Porque as pessoas que faziam o clube não aprenderam com o que aconteceu no ano passado. No caso de João Pedro, que estava punido e passou um mês para estrear. No caso de Diego Souza, que passou 2 meses para estrear. Estão cometendo o mesmo erro de formas diferentes. Um exemplo de Plácido e Igor Cariús, que estavam sem jogar e chegam com a missão de tentar resolver, podendo demorar um mês para estar no auge do ritmo de jogo ideal. E nós já vimos esse filme no ano passado se transformar em um filme de terror. Espero muito estar equivocado, mas leão escaldado tem medo de água fria. Notas do Amazonas, nota 6,5. O Amazonas merecia algo melhor na tarde e noite de sábado na Arena de Pernambuco, por todo o futebol apresentado durante 70% da partida. O começo desastroso foi que ditou a persistência e a resiliência de quem lutou pela vitória a partir de 2-0 contra, e que mesmo chegando ao empate buscou os 3 pontos fora de casa. Mas se continuar atuando dessa forma, conseguirá a permanência com extrema facilidade em sua primeira participação na história da Série B. Notas da arbitragem. Nota 7. A arbitragem do mato-grossense Rodrigo da Fonseca Silva foi boa. Manteve o critério para ambas as equipes. No lance de maior dificuldade, anulou de forma correta o que seria o primeiro gol do Amazonas, expulsou de maneira correta o ponta-direita Christian Barleta e não comprometeu no resultado final da partida. Aplicou ao todo 9 cartões amarelos e 1 vermelho, sendo 7 cartões amarelos e 1 vermelho de forma indireta para o esporte e 2 cartões amarelos para o Amazonas. Público e renda. Público, 20.283 torcedores, renda de R$378.830. Deixem o like, comentem, compartilhem, inscrevam-se e acionem o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajudem. E para quem puder ajudar ainda mais o canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela. Agradeço desde já. Fiquem agora com a classificação de momento da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Um grande abraço, fique com Deus e pelo esporte tudo!